Deputado, quando associa essa questão do pacote legislativo autárquico e da questão das eleições autárquicas, associa ao turismo, acha que há uma correlação entre as autarquias e o turismo? Poderia eventualmente, podíamos melhorar o ambiente de turismo em Angola se tivéssemos autarquias? Claramente, porque como eu estava a dizer, em termos de soluções, se nós olhássemos para as potencialidades do país e no âmbito das autarquias, a aproximação de governação, a aproximação de governantes e seus cidadãos, claramente isso proporcionaria atrair cada vez mais investimentos, tanto para o turismo como para efetivamente trazer a própria atividade turística no dia a dia daquelas comunidades. São várias as comunidades angolanas com essas potencialidades, mas estão ali adormecidas sem fazer absolutamente nada. Então, a questão das autarquias, a essa altura, se houvesse alguma sabedoria na Cidade Alta, entenderiam que seria o seu cavalo de batalha para tentar salvar o mínimo a honra do seu mandato. Nesse preciso momento, a única via que pudesse fazer com que ficasse na história de um sentido positivo era dizer que, pelo menos no seu período, no seu mandato, implementou as autarquias. E ali poderia deixar algum legado útil. De momento, o presidente João Lourenço termina o mandato. Não tem legado absolutamente nenhum. Aliás, tem de miséria, pobreza e desgraça do povo angolano. Para lá disso não tem mais nada. Então, é momento de sim, da parte dele refletir e tirar ainda os egos, tirar esses egos de si e aceitar que precisa ouvir as outras opiniões e implementar as políticas. Repare, nesse preciso momento vou lhe fazer uma questão muito direta que é solução para isso. Ele veio com essas ideias, ou seja, vai ser resposta para a questão que coloca. Ele veio com essas ideias. O Orçamento Geral do Estado de 2024 já foi aprovado. Onde é que ele vai apostar o tal pacote turístico desse novo ministério que criou? Nem sequer consta do Orçamento Geral do Estado. Onde é que ele vai mexer? Onde é que ele vai tirar verbas? Para poder fazer sobreviver esse novo ministério. Na altura da aprovação do Orçamento Geral do Estado, não era um ministério em si só. Era um ministério junto ao outro. Qual vai ser um ministério que vai perder os seus orçamentos em detrimento do outro? Então, há aqui uma espécie de colocar a carroça em frente dos bois e não anda. Não anda. Este é que é o problema do país. Então, é a altura de começar a se reconhecer que precisamos pensar o país. E pensar o país é pensar com todas as cabeças dos angolanos. E não só que possam trazer o bem-estar do povo angolano. Isto é o que nós precisamos. E quando falo em pensar com a cabeça de todos os angolanos, estaria a UNITA eventualmente disposta a participar nessa nova reconstrução, nesse novo fôlego? A UNITA estaria disposta a nível de cargos ministeriais, a nível de mesmo cargos na administração municipal, ajudar o governo? Porque já se viu, e até houve um histórico do MPLA que diz que sozinhos o MPLA não consegue, tem que enquadrar todas as forças políticas, incluindo a UNITA. Estaria a UNITA disposta a abraçar este desafio? A proposta da UNITA sobre isso é clara, é evitar a partidarização da máquina do Estado. E o que o MPLA não consegue é a despartidarização. Porque quando falamos de outras cabeças pensantes, não se trata apenas de cabeças de militantes da UNITA. Angolanos que possam trazer mais valia para aquilo que é o exercício pleno de governação para o bem-estar de todos os cidadãos. Estamos a falar nesta índole, não precisamos necessariamente de olhar para questões partidárias. Olhemos para os angolanos. Se um dos angolanos afetados seja da UNITA, seja de uma outra força política, é outra questão. Mas olha-se primeiro como angolano. Se a inclusão fosse vista nessa dimensão e o exercício fosse feito desta maneira, como foi proposta do presidente Adalberto como candidato e cabeça de lista da UNITA nas eleições de 2022, pudesse surtir efeito já a partir de 2022. Então, é para dizer que mesmo a questão da aplicação das mentes pensantes dos cidadãos angolanos já vem já vem atrasada, já tínhamos que fazer mais por esse espaço, por essa questão de aproveitar as cabeças pensantes e olhar para o futuro de todos os angolanos, uma construção de um país para todos os angolanos, fora das cores partidárias. Então,